Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mundo Z e esse é o nosso quarto encontro. Hoje temos como objetivo aprender a trabalhar com a formatação condicional para destacar automaticamente informações relevantes em uma planilha. E aqui eu tenho um exemplo já disso. Observa que aqui eu tenho um boletim escolar, onde a regra é qual? Eu tenho aqui uma nota média, que é 7. Quando a nota é abaixo de 7, automaticamente ela fica vermelha. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou colocar aqui, ó, onde está esse 10, eu vou colocar o número 2. E quando eu apertar Enter, automaticamente essa nota vai ganhar um novo formato. Então, hoje nós vamos aprender isso e muito mais. Fica comigo até o final desse vídeo. Mas, claro, como sempre, no episódio anterior, no nosso treinamento de número 3, a gente aprendeu sobre funções simples dentro do Excel. A gente trabalhou, no caso, com as funções de máximo, média e mínimo. Então, se você observar aqui, eu tenho uma missão. Eu preciso encontrar qual foi o maior gasto no mês de janeiro. Qual é o maior valor? Nesse caso, a gente usa a função máximo. E aqui é só abrir o parênteses, né? Faltou o sinal de igual aqui. Coloquei o sinal de igual, escrevi máximo, abri o parênteses. A gente pega os três valores e a função vai me retornar dizendo quem é o maior nessa área selecionada. E aqui a gente vai ver que é 1.200. Aqui, por outro lado, a gente conheceu também a função mínimo, colocando o sinal de igual e escrevendo mínimo. Abriu o parênteses, a gente faz a mesma coisa, seleciona os valores e ali ela vai me retornar dizendo quem é o menor valor dessa área que eu selecionei. E apertando Enter a gente tem essa resposta. Também podemos encontrar a média desses três valores, colocando igual, média, abriu parênteses, selecionou esses três valores, apertou Enter, a gente vai ter a média desse valor aí. Gostou? Isso foi o que a gente viu no treinamento número 3. Se você caiu aqui de paraquedas, você está em uma playlist onde é uma maratona de 10 aulas de Excel, do nível 0 a um nível intermediário. Então o que eu te recomendo? Você vai pegar, vai acessar a playlist no nosso perfil e vai acessar o treinamento número 1. Introdução e treinamento número 1. Até chegar aqui no nosso treinamento de número 4, para que de fato você venha aprender. E claro, também não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para não nos perder de vista, deixar suas dúvidas nos comentários. Inclusive a galera que está nos acompanhando desde o treinamento 1 até aqui, deixa o comentário dizendo eu estou aqui desde o primeiro dia e vamos para cima. Outra coisa também, não esqueça de compartilhar esse material, esse grande aprendizado com outras pessoas, seus amigos, familiares, para que assim o YouTube venha entender que esse material é um material de qualidade, ele venha recomendar esse ensino para outras pessoas e assim juntos venhamos romper a barreira do conhecimento e levar conhecimento sem fronteiras. E claro, não esqueça de deixar aquele like também para ajudar nesse grande projeto. Então, bora para o nosso treinamento. Como eu vinha falando com vocês sobre a formatação condicional, ela vai criar ali uma formatação de cores de forma automática. Mas primeiro, o que é formatação condicional? Eu trouxe aqui para vocês escrito para vocês anotarem no caderno. É uma ferramenta do Excel que aplica cores e estilos automaticamente com base em regras definidas pelo usuário, ou seja, ele vai aplicar cores e estilos de forma automática devido a regras que a gente vai criar no decorrer do treinamento de hoje, tá bom? E aqui vem um ponto muito importante. Quando nós devemos usar a formatação condicional? Tem vários casos aí. Quando você deseja destacar valores acima ou abaixo da média, quando você deseja identificar números duplicados, colorir automaticamente células com base em critérios específicos, criar gráficos visuais dentro das células, que no caso são a barra de dados, escalas de cores e assim vai, tá bom? Então a gente vai estar vendo tudo isso daí nesse momento agora. Bora comigo! Então, resumindo, a formatação condicional aplica estilos automáticos a células com base em condições. Por exemplo, aqui nós temos o nosso boletim novamente, agora ele está zerado. E aqui eu vou mostrar duas condições. A condição de uma nota que está igual a 7 ou acima de 7.
e a condição de uma nota que vai estar abaixo de 7. O primeiro passo para você criar uma formatação condicional é você selecionar a área que você deseja criar as regras. Selecionei essa área, a gente vai ter aqui o nome, formatação condicional. Você clica nesse nome e observa que aqui eu tenho vários tipos de critérios que a gente chama. No caso, a primeira regra que a gente vai criar é para valores menores que 7. Então a gente vai vir aqui, ó, é menor do que, ou seja, é menor do que 7. Cliquei aqui e a gente só vai fazer digitar o valor, é menor que 7. Como todo mundo aqui é 7, ainda não vai aparecer essa formatação, mas eu já escolhi o valor que eu quero, 7. Se eu colocasse é menor do que 8, o 7 ali, ó, já ficaria numa cor diferente, tá? Mas no caso aqui é menor que 7. Aí aqui do lado, a gente escolhe os modos de preenchimento, como você pode estar vendo. Eu tenho preenchimento vermelho claro, texto vermelho escuro, eu tenho várias variedades aqui. Isso de forma básica a questão de introdução do conteúdo, tá? A gente vai trabalhar com vermelho claro e texto vermelho escuro. Tá, então aqui já deixei dessa maneira, confirmei no OK. Até agora nada mudou. Antes da gente prosseguir, a gente vai criar a formatação condicional também para notas igual a 7 ou acima de 7. Então a gente vem de novo aqui, ó, mantém selecionado e vem formatação condicional, regra, né, regras de realce das células, e vem na opção aqui, ó, é igual a. Ou eu posso utilizar está entre. Como eu estou falando de dois valores, eu estou falando de um valor que vai ser igual a 7, ou então maior que 7, que no caso seria até 10 no máximo, eu posso usar esse daqui, está entre, porque eu vou colocar dois valores. Então eu venho aqui, ó, e eu posso colocar está entre 7 e está entre 10. Ou seja, entre esses dois é considerado uma nota verde. Então eu tenho aqui, ó, preenchimento verde e texto verde escuro. Cliquei. Então, como você pode ver, tudo depende da ocasião. Tudo aqui ficou verde porque todas as notas estão entre 7 a 10. Então tudo fica verde. Eu vou confirmar, tá tudo certo. Agora vamos começar a brincar. Vamos dizer que na primeira nota o João não tirou 10. O João tirou 6,5. Digita lá comigo. Quando a gente apertar Enter, observa a diferença. Automaticamente já vai mudar. Agora aqui, na segunda nota, vamos dizer que a Maria tirou 5. Quando eu apertar Enter, automaticamente também essa nota aí vai mudar. E aqui vamos dizer que o João, né, na terceira nota, ele tirou 3. 3. E quando eu apertar Enter, observa, vai ficar ali numa formatação diferente. Curiosidade, lembra que até 7, se for 6,9, continua vermelho, tá bom? Então esses daí são alguns dos poderes da formatação condicional. Mas vamos dizer, a Maria se recuperou esses 5 aqui, e agora ela tem 10. Como ela tirou 10, ela fica verde, tá bom? Então essa daí é uma das maneiras de trabalhar com a formatação condicional. Existem vários tipos de formatação condicional, e o primeiro você acabou de conhecer, que no caso é o destaque de células com valores específicos. Aqui a gente definiu que valores entre 7 e 10 seriam na cor verde, e valores abaixo de 7 seriam na cor vermelha. Então, esse é o primeiro tipo. Agora nós vamos conhecer o segundo tipo de formatação. Nesse momento, pause o vídeo e construa a planilha para que possamos prosseguir. Vamos aqui agora conhecer a formatação condicional que trabalha criando uma barra de dados, ou seja, um gráfico dentro das células. Observa aqui nesse exemplo que eu tenho alguns dados de venda e eu tenho alguns valores. Aqui no caso eu vou selecionar esses valores. Selecionei esses valores, você vai vir no nome, formatação condicional, e aí nesse caso você vai vir na opção barra de dados, certo? E aqui, estando em barra de dados, você só faz escolher a cor que você quer, por exemplo, preenchimento gradual ou então preenchimento sólido. O preenchimento gradual fica dessa forma, como se fosse gradiente. Agora o preenchimento sólido fica dessa outra maneira. E aí depende do seu gosto, tá bom? Isso daqui é mais para criar um visual, um aspecto visual ali em questão de valores, em questão de volume, que a gente chama, tá bom? Aqui eu vou trabalhar com o azul do leão, é claro, não pode faltar. Então é uma coisa bem legal aí. Essa é a formatação utilizando barra de dados que a gente chama. Beleza? Continuando, o outro tipo de formatação que existe.
Aqui já com uma outra planilha, a gente vai trabalhar com a escala de cor. Lembra, você trabalhou com a barra de dados, que deixa dessa maneira aqui. Agora a gente vai trabalhar com a escala de cor. Eu tenho aqui algumas notas, né? Selecionei essas notas, eu venho no nome, formatação condicional. E aqui a gente vem na opção escala de cor e a gente pode classificar. Ó. As cores maiores ficam bem verdes, a mais ou menos ali fica um pouquinho verde e as menores notas ficam vermelhas. Então aqui você tem escala de cores de várias formas, de várias maneiras variadas aí. E aqui só de passando o ponteiro por cima você vai tendo essa prévia. Você também pode criar mais regras, mas isso é um encontro aí mais para frente que a gente pode estar tendo. E se você deseja trabalhar com a configuração dessas regras de forma mais detalhada, já coloque nos comentários que a gente pode trazer para vocês também, tá bom? Eu vou deixar aqui nesse primeiro, só dar um clique em cima que fica top. Só para complementar uma coisa, então quando você trabalha com a escala de cor, você cria basicamente um mapa de cores e assim fica mais fácil de identificar a questão aí dos valores em si, o seu grau de importância e tudo mais. E lá na questão das barras que a gente viu, fica mais fácil de forma visual você conseguir identificar também o volume representado por aquele valor. Aqui só de olhar eu consigo entender que 9.200 é maior que todo mundo aqui, tá? Então, são coisas aí que em questão visual te ajuda no teu dia a dia, beleza? Aqui nesse momento eu tenho já uma outra planilha com o nome de alguns personagens e algumas idades. Lembrando que eu estou mostrando dessa maneira porque formatação condicional é um assunto grande. Então, o que você pode fazer? Pausa o vídeo, aí você constrói a planilha da forma como está aqui aí na sua planilha. E depois você continua o vídeo e tenta praticar aí junto comigo, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui alguns personagens, algumas idades, e agora a gente vai utilizar uma formatação que é capaz de observar de maneira visual quando um valor é duplicado, ou seja, quando um valor se repete mais de uma vez, 2 vezes, 3, 4 vezes. E aqui eu tenho algumas idades. Eu vou selecionar essas idades, eu vou vir no nome, formatação condicional, e agora eu venho na opção regra de realce das células. Chegando aqui, você vai vir na opção valores duplicados. Veio em valores duplicados, dá um clique. E agora você vai escolher aqui, ó, qual é o tipo de formatação que você quer. Nós temos vermelho claro, nós temos verde, nós temos amarelo. Tudo depende da ocasião. Dá para criar também formato personalizado, mas isso é uma cena para um outro contato, um outro momento, tá bom? Só para não ficar muita informação na tua cabeça, foca nesses aqui primeiro, depois no outro encontro a gente pode estar falando sobre isso daqui. Se deseja muito que eu fale sobre a formatação personalizada na formatação condicional, já deixa nos comentários que nos nossos próximos vídeos a gente pode estar trazendo isso aqui para vocês. Como trabalhar com formatação condicional utilizando regras personalizadas em questão das cores em si, tá bom? Eu vou deixar aqui na cor amarelo, eu não usei o amarelo hoje. Pronto, aqui eu tenho alguns valores, algumas idades que se repetem, né? 30, 30, 25, 25. Beleza? Então, essa formatação é utilizada para identificar valores duplicados. Agora, mais uma vez, eu tenho aqui um exercício para vocês. Só que a gente vai construir isso juntos, do zero, tá bom? Vamos construir aqui um boletim escolar. Clica comigo na célula B2 e coloca lá, aluno. Aí depois coloca o nome da Maria, o nome do Pedro, o nome da Ana e o nome do José. Tá. Do lado de aluno, coloca lá nota 1, clica na seta para o lado, nota 2, depois nota 3. Opa, esqueci do 3. Nota 4. Pronto. Por último, a nossa média. Qual é a missão aqui? Aqui vai haver uma regra muito importante, tá? Eu vou mostrar para vocês a regra na tela para ficar mais fácil de vocês entenderem. Essa daqui é a nossa regra. Notas abaixo de 6 vão ficar na cor vermelho. Notas entre 6 e 8 vão ficar na cor amarelo. E notas acima de 8
vão ficar na cor verde. Então a nossa média é 8, tá bom? No caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai primeiro fazer a formatação, vamos aplicar a formatação condicional. E ela é aplicada justamente antes de você inserir os valores. Então, o primeiro passo é selecionar a área. Parei o ponteiro aqui, cliquei, segurei, selecionei a área. Após selecionar essa área, a gente vem no nome, formatação condicional. Lembrando que agora eu tenho uma condição, né? E aqui eu tenho que trabalhar 3 vezes. Primeira condição que a gente vai criar, só para refrescar a memória de vocês, valores abaixo, ou seja, valores menores que 6, são na cor vermelho. Então, beleza, eu venho aqui, formatação condicional, regra de realce das células e clico na opção é menor do que. Cliquei em é menor do que e eu coloco aqui, ó. Ou seja, aquilo que for menor que 6 deve ficar na cor vermelho. Observando que aqui já vai ficar vermelho porque quando não tem nada é como se fosse igual a 0, tá bom? Feito isso daqui, a gente já tem o preenchimento claro e texto vermelho escuro. Então, só confirmar no OK. Você vai manter essa área selecionada, porque agora a gente vai fazer a segunda regrinha. A gente vai criar aqui, ó, a regra para valores entre 6 e 8. Eles devem ficar na cor amarelo. Detalhe, observa que agora eu tenho valores entre 6 e 8. Então aqui estando selecionado, você vai vir em formatação condicional, você vai vir aqui regras de realce das células, vai vir na opção está entre, porque agora eu tenho 2 números comparativos. Está entre, aí agora está entre 6 e 8. Está entre 6 e 8? Legal. Ele deve ficar na cor amarelo, ó, preenchimento amarelo e texto amarelo escuro. Confirma no OK. Nada mudou porque não tem valores. Aí agora, última regra, notas acima de 8, ou seja, acima de 8 deve ficar verde. Beleza, eu venho em formatação condicional, regras de realce das células e na opção é maior do que. Cliquei aqui, digito o número 8. E onde está preenchimento vermelho claro, eu vou modificar para ele ficar preenchimento verde e texto escuro. Confirmei no OK. Beleza. Agora, quando a gente começar a preencher com as notas, você vai perceber essa diferença. Vamos dizer que no primeiro contato aqui a Maria tirou 5. Permanece vermelho. O Pedro tirou 10. Vai ficar verde. A Ana tirou 6,5. Vai ficar amarelo. O José tirou 7. E assim sucessivamente você pode ir implementando essas notas. Você pode ir preenchendo aí essas notas. Normalmente, que você vai ver que vai ocorrer a mudança. Curiosidade, tá vendo que aqui ficou com R cifrão? Primeiro, aqui estava formatado com essa regra para os números. Por acidente ficou assim, eu vou aproveitar para mostrar como resolver. Você seleciona esses valores, você vai na guia página inicial e vem aqui no grupo número. Aqui no grupo número, você vai ter essa ferramenta aqui. Vai estar escrito lá contábil, se ficou com R cifrão, ou vai estar escrito geral. Você clica na setinha do lado e aí você vem na opção geral. E aí automaticamente os números vão voltar ao normal. E para deixar eles no meio, igual como está esse daqui do lado, você vem no grupo alinhamento, clica no centralizar. Então aqui, qual é o exercício? Constrói essa planilha, faz a formatação sozinho e depois vai fazendo o teste dos números. Lembrando que isso daqui foi só para exemplificar, mas você pode ir muito além, tá? E qualquer dúvida, qualquer exposição, coloque aí nos comentários que a gente vai estar se ajudando. Então esse foi o nosso treinamento de número 4 e eu já quero deixar aqui um spoiler para o nosso treinamento de número 5. No nosso 5º encontro a gente vai trabalhar com filtros e organização de dados. Então é um material muito legal, você vai aprender a filtrar informações, a organizar essas informações e manusear esses dados de maneira melhor. E lembrando, se você chegou até aqui, ainda não se inscreveu, te inscreve no canal, ativa as notificações e se esse foi o teu primeiro contato com a gente, acessa a playlist e assiste desde o primeiro conteúdo, que é o treinamento de número 1, até chegar ao conteúdo de número 10, para que você realmente tenha um grande domínio a nível intermediário dentro do Excel. Tamo junto e até a próxima!